Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa unidade 2, eu sou o professor Cássio e agora iniciaremos um novo conteúdo. Espero que tenham gostado do conteúdo disponibilizado na unidade 1, do qual abordamos algumas questões pertinentes a uma boa leitura. Agora vamos analisar alguns pontos que contribuem para caracterizar o que se constitui como um bom texto acadêmico. Vamos começar? A primeira característica de um bom texto acadêmico é a centralidade do tema. É o assunto principal em torno do qual gravitam as ideias e os argumentos. Um texto acadêmico jamais deve fugir ao tema, concentrando-se nele e explorando suas possibilidades de compreensão. Essa é a primeira das características que contribuem para uma boa escrita ou que constituem um bom texto acadêmico, que é o nosso caso. A segunda característica são os argumentos sólidos. Neles, eles constroem os caminhos lógicos para demonstrar os pressupostos ou defendê-los. A unidade do texto depende da argumentação. Argumento é a construção ordenada de sentido do texto. Quanto mais sólido, mais claro, ordenado e forte, mais revelador de nossa capacidade de criação, avaliação e crítica. Para chegar a essa segunda característica, portanto, devemos levar em consideração os elementos de um bom leitor abordados na unidade 1, para que criemos um bom repertório de leitura a fim de colocá-los em prática na nossa produção textual. Ao avaliar o que se constitui como um bom texto acadêmico, na questão da sua escrita, a questão dos argumentos só será possível avaliar criticamente se os 5 passos utilizados na nossa primeira unidade foram colocados em evidência. Vamos para o terceiro elemento agora. Pressupostos claros ou clareza. A direção da argumentação e clareza da tese, hipótese a ser defendida ou demonstrada. O texto acadêmico precisa ser claro e objetivo e as ideias logicamente encandeadas. Deve-se evitar a afetação, o esnobismo, os lugares comuns, as frases feitas e o sentimentalismo. Essa questão última do nosso material, ela leva em consideração a necessidade de nos alocarmos dentro de uma discussão teórica, uma vez que um texto acadêmico ele deve se basear em questões tanto teóricas quanto metodológicas. Esses dois campos são cruciais para a gente desenvolver argumentos que dialoguem com o nosso tema de pesquisa. A clareza desse tema, ela só será evidenciada na medida que nós temos aqueles bons passos que seguimos na unidade 1, que é o repertório criado na leitura, para serem colocados em prática na escrita. Vamos para o próximo passo. A coesão. A coesão é amarrar uma frase na outra. Nada mais é que a ligação harmoniosa entre os parágrafos, fazendo com que fiquem ajustados entre si, mantendo uma relação de significância. Temos alguns elementos que são necessários para tornar um texto coeso. Então, ao finalizar um parágrafo ou uma frase, antes de iniciar o próximo tempo, a próxima parte do texto, alguns elementos são levados em consideração. Vou disponibilizá-los no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Temos também a coerência. Nela, temos um elo conceitual entre os diferentes segmentos que mantém a unidade do texto e da argumentação. Quando falamos em coerência, nos referimos à lógica interna de um texto, isto é, o assunto abordado tem que se manter intacto, não devemos nos desviar tanto dele, sem que haja distorções, facilitando assim o entendimento da mensagem. No campo da linguística textual é muito comum utilizarmos o fio condutor ou a expressão o fio vermelho que conduz o seu texto. Embora devemos fazer alusões a outras produções, ou seja, a questão intertextual, nunca devemos perder de vista o nosso objetivo central,
O texto ele fala de um assunto, ele tem um tema a ser abordado, ele tem um problema a ser respondido, mesmo que essa resposta não esgote a discussão em si. Por último, modo de endereçamento é o nosso último conceito, porém não menos importante. Ele não necessariamente está alocado dentro da discussão da linguística textual. É só um diálogo que eu faço com outros autores em que nós nos preocupamos com o material que produzimos para que público ele será endereçado. É como se idealizássemos um tipo específico de leitor para o material que estamos produzindo. Como que vamos endereçar? Para um tipo específico de pessoa, um tipo específico de escrita. Um outro tipo de pessoa, outro tipo de escrita. É necessário se preocupar com a situação onde esse material circulará, porque em determinado espaço esse material circula e é compreendido de uma maneira. Em outro lugar ou outros espaços, outras compreensões virão. No nosso material do Ambiente Virtual de Aprendizagem, vocês poderão também ler um pouco mais acerca do que significa os 5 itens que eu apresentei para essa unidade, bem como a questão do modo de endereçamento, que é o 6º item, que muito tem a contribuir nas nossas produções. Um abraço e até mais!